Seguidores de Cristo é o tema. É uma carta, a segunda carta de Paulo ao povo de Coríntios, no capítulo 3, versículo 3. Evidentemente, sois uma carta de Cristo. E continua, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito de Deus vivente. Não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. Evidentemente, sois uma carta de Cristo. Com frequência, naquela época, os emissários, eles transportavam essas cartas de recomendação, estabelecendo a identidade e credenciais do transportador. Essa carta, essa segunda aí, essa carta de Paulo de Tarso ao povo de Coríntio, era exatamente para estabelecer a credibilidade dele mesmo, Paulo, né? E aí Paulo já estabelece a nova aliança, que ela era escrita nos corações humanos, não mais como a antiga aliança, que era escrita em tábuas de pedra. Muito bem, seguidores de Cristo é o tema de hoje. E eu vou começar com o convite a Levi, Mateus, coletor de impostos, lá do Império Romano. Ele era judeu e aprendeu a falar grego como um complemento da sua língua materna. Jesus o viu sentado ali na coletoria e disse-lhe, segue-me. E ele largou tudo, se levantou e o seguiu. A palavra usada foi em grego parestesai, que quer dizer receber um desafio. E hoje somos convidados a receber um desafio, parestesai. Sois uma carta de Cristo. Emmanuel, no livro Fonte Viva, diz assim, toda página consoladora e instrutiva é dádiva do alto. E nós estamos aqui para refletir como nós podemos ser páginas inspiradoras, instrumentos nas mãos de Deus, a fim de que irmãos possam ler em nós as letras do Evangelho do Amor que o Cristo escreveu há 2024 anos atrás em nossa alma. Talvez você seja o único evangelho que é aquele que caminha com você, pertinho de você, na sua vida familiar, social, profissional. Venha ler. Quando nós nos propomos a buscar, a despertar para essa grande transformação, e eu digo transformação aonde é uma renovação, e essa renovação é desfazer do velho, não é uma restauração, porque restaurar é maquiar o velho de novo, né? Mas não é exatamente tirar o velho e começar tudo de novo. Então, quando nós começamos nessa transformação, nessa renovação, nós entramos aqui no nosso íntimo numa zona de batalha, não é mesmo? Se a gente analisar a nossa vida, talvez antes, aquele leve trás dos acontecimentos é que iam nos posicionando na vida. Primeiro acontece a coisa, depois a gente analisa as consequências e muitas vezes os prejuízos, e aí a gente tem que correr atrás dos prejuízos. Agora, a gente já consegue analisar as causas antes das consequências. Porém, semelhante a Paulo, nós nos defrontamos com a nossa natureza. Né? Natureza essa que muitas vezes nos trai. Basta uma palavrinha de alguém, uma atitudinha, aquela atitude ligeira que aparentemente, né, colocamos aí tudo a perder por água abaixo, como se dizia antigamente, né? Tudo aquilo que a gente tinha revisto na nossa consciência, lido o Evangelho, né? Que nós tínhamos minutos antes nos proposto a transformação, a modificação, a gente põe tudo por água abaixo. Paulo, numa outra carta até aos Romanos, no capítulo 7, versículo 21, ele diz assim, acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Imagina Paulo de Tarso, ele mesmo teve essa mesma situação que nós muitas vezes temos. Amigos, diz Emmanuel, né, que é natural que venhamos a tropeçar muitas vezes, afinal de contas, contra uma vontadezinha no bem. Existem séculos e séculos de sombras acumulados nas nossas almas, né? E a gente que é espírita, a gente atribui as quedas à influenciação de espíritos
quer encarnados ou desencarnados, né? Que talvez esses que ainda não atingiram, como a gente fala, a evolução, que eles estariam nos sugerindo, né, atitudes e posturas que não são boas, né, indevidas. Muito bem. Geralmente nós buscamos os culpados aonde? No exterior, quando na verdade a causa está em nós mesmos, em sintonizarmos com o mal. Como Paulo observou, está em nós próprios. O Pai nos concede o dia de hoje, sempre uma nova encarnação, um novo momento, para nós caminharmos com novos passos. E lembrem-se, os pés obedecem àquilo que nós aprovamos internamente. Então, reconhecendo a voz de Jesus, segue-me. Ou ele já disse, vinde a mim. Jesus nos trouxe o Evangelho para que nós buscássemos forças para controlar aqueles impulsos de sentimentos menos aprimorados. E aí nós vamos nos aperfeiçoando, pouco a pouco, quando trazemos Jesus para o nosso dia a dia e deixamos ele permanecer um pouquinho mais a cada dia. Teremos problemas? Teremos. Vão aparecer desacatos, onde provavelmente nós vamos ter vontade de revidar? Sim. Companheiros difíceis? Desencantos na nossa vida? Pois é, mas um pouquinho a mais a cada dia. No processo de renovação das nossas vidas, se nós queremos seguir Jesus, assim como Levi, parestesai, recebamos os desafios com coragem, saibamos perseverar, vigiemos, busquemos atividades que nos enobreçam a alma, mas jamais esqueçamos o servicinho diário. E é aquele servicinho com a nossa família. Nós somos páginas do Evangelho escritas na alma, onde eles poderão ler as letras que Jesus escreveu. Ele escreveu na nossa alma a tolerância, o companheirismo, a indulgência, a doçura, a afabilidade, a brandura, a mansuetude, a abnegação, a dedicação. Ele escreveu na nossa alma a resignação, piedade, sensatez, compreensão, perdão, renúncia, paciência. Ele escreveu na nossa alma o devotamento, generosidade, boa vontade e esquecimento das faltas dos outros. O Senhor não nos pede prodígios de transformação, né? Nem aquele espetáculo de grandeza, e sim que nós apliquemos no bem, de modo que possamos caminhar com Ele, passo a passo, na edificação da nossa própria paz. Está lá Emmanuel no rumo certo. Devagar, mas sempre. Um tantinho menos com os nossos pontos de vista pessoais. E a cada dia um pouquinho mais de Jesus dentro de nós, para que nós possamos falar como Paulo de Tarso um dia falou, né? Já não sei mais quem vive, mas é Jesus que vive em mim. O nosso tema de hoje, como seguidores do Mestre amado, é sentir a cada passo dos nossos caminhos evolutivos ajustamento dos valores dele no pergaminho da nossa alma. Buscaremos não sermos mais tão influenciados negativamente a tudo que nos é apresentado, porque nós sabemos que Jesus está ao nosso lado, conhecendo as nossas necessidades e avivando o seu amor em nossos corações. Então, deixemos ser conduzidos pelo amor. Manter Jesus vivo em nossa mente é criar uma via de acesso rápida nos momentos mais difíceis das nossas vidas. Então, escutemos Jesus falando aos nossos sentidos, sem o som da palavra. Segue-me, parestesai.